Em 23 de junho de 1997, Kristen Modafferi, uma jovem de 18 anos, recém-chegada à Califórnia, desapareceu em circunstâncias que até hoje continuam sem solução. Natural da Carolina do Norte, Kristen era uma estudante promissora da universidade e tinha ido para São Francisco durante as férias de verão para estudar fotografia e explorar novas oportunidades. Ela havia chegado à cidade apenas 3 semanas antes de sumir. Kristen estava morando em uma casa compartilhada na área de Oakland com outras 4 pessoas e havia começado a trabalhar meio período em uma cafeteria chamada Spinelli's Coffee, localizada dentro do centro comercial. No dia de seu desaparecimento, ela terminou seu turno por volta das 15 horas. Foi vista deixando o local e nunca mais foi vista novamente. Pouco depois, uma funcionária do local disse que Kristen havia perguntado sobre como chegar até a Baker Beach, uma área costeira conhecida pela vista da Golden Gate Bridge. Outro detalhe chamou a atenção. Testemunhas afirmaram que ela saiu do trabalho acompanhada por um homem não identificado. O mistério se aprofundou quando Kristen não retornou para casa naquela noite. Seus colegas de moradia inicialmente não se alarmaram, pois não conheciam bem seus hábitos. Mas quando ela não apareceu para o trabalho no dia seguinte, todos perceberam que havia algo errado. Até então, ninguém sabia o quanto aquele dia comum se transformaria em um dos casos mais inquietantes da década de 1990. A pergunta que ecoava era simples, mas devastadora. Onde estava Kristen? Após o desaparecimento, os pais de Kristen, Bab e Debbie Modafferi, foram informados apenas 4 dias depois. Quando a família que a hospedava ligou para avisar que ela não aparecia havia dias, preocupados, eles viajaram imediatamente da Carolina do Norte até São Francisco. Ao chegarem, descobriram que nenhum dos pertences de Kristen havia sido levados, incluindo sua bolsa, carteira e documentos, que ainda estavam na casa onde ela se hospedava. A polícia inicialmente tratou o caso como uma ausência voluntária. Por ser maior de idade e estar em uma cidade nova, acreditaram que Kristen talvez quisesse se afastar por conta própria. Porém, os pais insistiram que isso era totalmente fora de seu comportamento. Kristen era uma aluna aplicada, reservada, tinha planos definidos e estava animada com os cursos que iniciaria na Universidade da Califórnia, em Berkeley. As primeiras investigações se concentraram nos arredores do centro de São Francisco. A última pista concreta era a informação de que Kristen teria perguntado sobre a Baker Beach. Buscas na região não encontraram vestígios dela. A imagem de Kristen também foi captada em câmeras de segurança do Crocker Galleria naquele dia, mas nenhuma gravação mostrou com quem ela saiu do local. A essa altura, um novo personagem entrou em cena. John Onuma. Ele se apresentou como alguém que sabia de algo importante. Onuma fez uma ligação anônima para uma emissora local, afirmando que Kristen teria sido levada por 2 mulheres por conta de um conflito envolvendo ciúmes. Mas sua história logo entrou em colapso, e ele admitiu que havia inventado tudo, tentando se vingar de uma ex-namorada. Mesmo assim, essa falsa pista desviou o foco da investigação por um tempo valioso. Kristen continuava desaparecida. O tempo passava, e cada minuto tornava mais difícil reconstruir seus passos com precisão. Você já conhecia esse caso? O que acha que aconteceu com Kristen nas primeiras horas após sair do trabalho? Deixe sua opinião nos comentários. Após o depoimento falso de John Onuma, a polícia começou a investigá-lo mais de perto. Descobriu-se que ele tinha um histórico de comportamento manipulador e havia envolvido falsamente outras pessoas em casos semelhantes. Apesar disso, não foi encontrado nenhum vínculo real entre ele e Kristen Modafferi. Essa reviravolta frustrou os investigadores e fez com que o caso perdesse momentaneamente força nas manchetes. Mesmo sem provas diretas, os pais de Kristen não desistiram. Contrataram investigadores particulares, entre eles o ex-policial e perito em desaparecimentos, Harold Coppelson, que acreditava que havia mais detalhes não explorados. Coppelson começou a examinar os arredores da casa onde Kristen morava e encontrou algo curioso. Um rastro de cheiro canino indicava a presença dela no Lago Mary, mas nada concreto foi achado na área. Outro dado importante apareceu. Um anúncio de jornal encontrado no quarto de Kristen, no jornal Bay Guardian, que dizia: "Amizade para jovens mulheres, local divertido, aventuras, ligue para Gary." O número levava a uma linha de atendimento do jornal, e embora a ligação parecesse apenas intrigante, nunca foi descartada completamente pelos investigadores. Com o tempo, a tecnologia passou a ser uma aliada. Uma análise posterior em 2000, utilizando cães farejadores, indicou um possível vestígio de Kristen no porão da casa onde ela estava hospedada. Mas na época, não foi possível fazer testes mais precisos, e o porão nunca foi tratado como cena central de investigação. Os inquilinos da casa, que haviam sido pouco colaborativos no início, se mostravam cada vez mais fechados. Relatos indicavam que Kristen não parecia totalmente confortável com todos na residência. No entanto, não havia nenhuma prova direta que os ligasse ao desaparecimento. Com o passar dos meses, a frustração da família Modafferi crescia. Em 2001, uma nova equipe de investigadores revisitou o caso, agora com o apoio da Polícia Federal norte-americana, durante uma inspeção mais profunda na casa de Oakland Hills. Cães especializados em detectar vestígios humanos reagiram novamente no porão, sugerindo que algo relevante poderia ter ocorrido ali. No entanto,
Ainda não havia evidência física concreta para avançar com acusações ou detenções. Uma das teorias mais discutidas era a de que Kristen teria conhecido alguém misterioso em São Francisco, possivelmente através de algum anúncio ou rede social primitiva da época, e que essa pessoa poderia ter a levado para um encontro ou passeio que terminou de forma inesperada. Essa linha de pensamento ganhou força porque Kristen era conhecida por ser curiosa e aberta a novas experiências, mas também era cautelosa e racional. Paralelamente, começaram a surgir boatos de que Kristen teria sido vista após o dia 23 de junho. Uma testemunha afirmou tê-la visto em uma estação de metrô BART com um homem alto de cabelo escuro. Outros disseram que ela parecia estar em uma cafeteria, confusa, dias depois do desaparecimento. Nenhuma dessas informações foi confirmada. A polícia chegou a seguir pistas no Havaí, pois um cartão postal enviado por Kristen à família mencionava o desejo de visitar as ilhas. Mas nenhuma movimentação bancária, passagem aérea ou chamada telefônica dava base para essa possibilidade. Mais tarde, a Polícia Federal Norte-Americana tentou rastrear sinais eletrônicos e atividades bancárias. Mas tudo havia parado no dia 23 e isso reforçava a teoria de que Kristen nunca chegou a sair da área de Oakland, São Francisco. Ainda assim, sem imagens adicionais, sem testemunhas confiáveis e sem confissões, o caso parecia congelado. Em 2015, quase 2 décadas após o desaparecimento de Kristen, novas tecnologias trouxeram esperança. Cães farejadores de última geração foram levados novamente à residência de Oakland Hills. Desta vez, um cão indicou um local específico no porão como ponto de interesse. A análise química do solo, feita por especialistas independentes, revelou a presença de compostos orgânicos compatíveis com a permanência humana prolongada. No entanto, como a casa já havia sido habitada por diversas pessoas, a conclusão não foi considerada definitiva. Em paralelo, investigações independentes levantaram novamente o nome de Jan Onuma. Apesar de ele ter sido descartado oficialmente nos anos 90, mensagens antigas e postagens em fóruns online o colocavam novamente em destaque. Havia comentários estranhos de sua parte em sites sobre desaparecimentos, sugerindo que ele sabia de mais detalhes do que havia revelado. Ainda assim, legalmente, não existia prova sólida para seguir adiante contra ele. Nesse mesmo período, um grupo de investigadores civis ligados ao programa Unsolved Mysteries se interessou pelo caso. Eles entrevistaram antigos colegas de Kristen, vizinhos e até um dos ex-inquilinos da casa de Oakland. Um detalhe novo chamou a atenção. Kristen teria comentado com uma amiga, pouco antes de desaparecer, que estava desconfiada de alguém que a observava em São Francisco. Essa conversa nunca havia sido registrada oficialmente, e a amiga só decidiu falar anos depois. Em 2017, o caso foi finalmente incluído em uma lista nacional de desaparecimentos considerados de alto interesse público. Isso trouxe nova visibilidade à história. A Polícia Federal norte-americana confirmou que seguia coletando dados, embora não houvesse suspeitos formais até então. Em 2020, o investigador particular Harold Copelson revelou que havia recebido uma dica anônima ainda nos anos 2000, mas só agora conseguia analisá-la com mais profundidade. A mensagem falava sobre uma possível ligação entre Kristen e um grupo que frequentava uma casa em Berkeley, próximo à Universidade da Califórnia. Segundo o informante, pessoas daquele círculo tinham envolvimento com encontros alternativos e se comunicavam por meio de classificados em jornais. Essa pista levou a novas entrevistas, incluindo uma mulher que se identificou apenas como Rachel e que dizia ter visto Kristen em uma dessas reuniões informais dias antes do desaparecimento. O problema era que essa mulher nunca havia se apresentado antes, e sua memória era vaga, cheia de lacunas. A informação não pôde ser confirmada, mas reacendeu teorias sobre Kristen ter conhecido alguém fora de seu círculo usual. Enquanto isso, os pais de Kristen criaram uma fundação para ajudar em casos de desaparecimentos não resolvidos. Eles se tornaram figuras importantes em movimentos de apoio a familiares de pessoas não localizadas, mantendo o nome da filha sempre presente nas redes e na mídia. Mas a pergunta persistia: por que uma jovem inteligente, centrada e com tantos planos, simplesmente desapareceria sem deixar rastros? Seria um encontro mal planejado? Alguém da própria casa teria envolvimento? Ou teria sido um acaso trágico envolvendo alguém desconhecido? Com o tempo, o caso se tornou um daqueles enigmas que os investigadores chamam de friamente ativo, sempre aberto, mas sem novos indícios concretos. Kristen Modafferi foi declarada ausente oficialmente, mas nunca esquecida. Sua foto ainda circula em campanhas e murais da Califórnia. No ano de 2021, um grupo de jornalistas investigativos fez um documentário sobre desaparecimentos históricos não resolvidos nos Estados Unidos. O caso de Kristen Modafferi foi um dos destaques. Durante a produção, uma nova análise dos arquivos revelou um detalhe que havia passado despercebido: registros de chamadas feitas de um telefone público próximo ao Crocker Galleria. No mesmo dia 23 de junho de 1997, foram feitas 3 ligações de curta duração, e todas direcionadas para números que não estavam mais ativos. As gravações dessas chamadas não existiam, mas investigadores acreditavam que uma delas poderia ter sido feita por Kristen. A localização da cabine telefônica batia com a rota possível que ela teria seguido ao sair do trabalho. Ao mesmo tempo, investigadores civis conseguiram localizar um dos antigos moradores da casa onde Kristen se hospedava, que havia se mudado logo após o desaparecimento. Ele deu um depoimento inédito, dizendo que sempre achou estranho o comportamento de um dos colegas de residência, especialmente nas semanas seguintes. Segundo ele,
esse colega teria se ausentado por dias sem avisar e voltou agindo de forma retraída. Apesar de não ter havido denúncia formal contra ninguém da casa, o depoimento levantou novamente suspeitas antigas. A polícia, ao ser informada, alegou que o tempo decorrido prejudicava qualquer ação sem provas técnicas. Mesmo assim, a reabertura de olhares sobre os moradores da residência trouxe novo ânimo aos familiares e voluntários. Nos fóruns da internet, o debate reacendeu. Teria Kristen descoberto algo na casa onde morava, ou ela teria sido atraída para uma armadilha por meio do anúncio no jornal? A falta de evidências físicas deixava tudo em aberto. Em 2023, um grupo de estudantes de criminologia da Universidade de San Diego conduziu um estudo aprofundado sobre o desaparecimento de Kristen, usando modelagem digital, inteligência artificial e cruzamento de dados públicos. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a movimentação incomum de pessoas que frequentavam a Crocker Galeria naquela semana, através de cruzamento com relatos e câmeras da época. Foi identificado que um homem alto, com boné escuro e mochila nas costas, apareceu repetidamente nas imagens dos dias 21, 22 e 23 de junho, sempre nas imediações do local onde o Kristen trabalhava. Esse homem nunca foi identificado. Ele não parecia ser funcionário do shopping, nem cliente regular das lojas. A polícia foi notificada, mas novamente, por conta da baixa qualidade das imagens da época. Não foi possível fazer um reconhecimento facial ou traçar a identidade. Ainda em 2023, a família Modafferi organizou uma nova coletiva de imprensa, reforçando o pedido por qualquer informação nova. Eles ofereceram uma recompensa por pistas reais, e a fundação criada por eles passou a financiar novos testes laboratoriais em amostras antigas coletadas na casa de Oakland. Embora os resultados não tenham sido divulgados oficialmente, fontes ligadas à investigação disseram que houve resultados inconclusivos, porém sugestivos na análise do solo do porão. A essa altura, o caso já havia se tornado um dos mais emblemáticos da Califórnia. A frustração maior vinha da sensação constante de que a resposta poderia estar em detalhes que foram ignorados ou perdidos no início da investigação. Kristen Modafferi continua registrada no Banco Nacional de Pessoas Ausentes, e seu rosto ainda é exibido em painéis, podcasts, programas de TV e documentários, mas a ausência de uma explicação definitiva torna o caso ainda mais inquietante, um labirinto sem saída, com múltiplas possibilidades e nenhuma solução. E você? Acha que a resposta está nos primeiros dias? Ou em pistas ignoradas com o tempo? Comente sua teoria abaixo e compartilhe este caso com quem acompanha investigações reais. Em 2024, uma nova técnica forense chamada Luminex, usada para rastrear microvestígios em locais com longos períodos sem atividade investigativa, foi aplicada no antigo porão da residência em Oakland Hills. A equipe utilizou essa abordagem graças a um pedido direto da família Modafferi. O procedimento indicou que, em algum momento do passado, havia traços de material biológico humano compatível com o perfil genético feminino. Porém, devido à degradação natural dos elementos, não foi possível confirmar se os vestígios pertenciam a Kristen. Paralelamente, um investigador aposentado revelou publicamente que anos atrás foi pressionado a não seguir certas linhas de investigação envolvendo os antigos inquilinos da casa. Essa revelação gerou comoção entre os apoiadores da causa e alimentou ainda mais a ideia de que algo crucial foi negligenciado por falhas na condução do caso em 1997. Entre os nomes que voltaram ao foco estava o de um dos moradores da casa, que havia se mudado para outro estado pouco tempo depois do desaparecimento. Ele foi localizado em Oregon, mas se recusou a conceder entrevistas e negou qualquer envolvimento. Mesmo assim, um antigo amigo dele contou à imprensa que ele havia mencionado Kristen em uma conversa anos antes, dizendo que aquele verão foi o pior de sua vida. Esse tipo de declaração indireta, mas carregada de ambiguidade, reforçou o mistério e gerou ainda mais teorias nas redes sociais. A dúvida se estendia: seria culpa do acaso, de um erro de julgamento de Kristen, ou havia alguém próximo dela escondendo a verdade? A essa altura, o caso já ultrapassava os limites da tragédia pessoal e se transformava em símbolo de como um erro nos primeiros dias de investigação pode comprometer a verdade para sempre. Em 2025, o caso de Kristen Modafferi completou 28 anos. Até hoje, nenhuma confirmação oficial foi feita sobre seu paradeiro. A fundação criada por sua família segue ativa, promovendo campanhas de conscientização, apoiando casos semelhantes e pressionando por avanços em métodos de investigação em desaparecimentos de longa data. Recentemente, a polícia de Oakland divulgou um comunicado reafirmando que o caso permanece aberto e recebe atenção contínua. Embora reconheça que a ausência de provas físicas e a contaminação de cenas nos primeiros dias ainda sejam os maiores obstáculos. Eles também confirmaram que nenhuma pessoa foi oficialmente nomeada como suspeita, mas que continuam a monitorar indivíduos ligados ao círculo de Kristen na época. O porão da antiga residência permanece como o ponto mais simbólico da investigação local de suspeitas, de análises inconclusivas e de silêncio. A casa ainda existe, mas foi reformada e alugada para novos moradores, que afirmam constantemente receber visitas de curiosos, cinegrafistas e voluntários em busca de pistas. Apesar de tantos esforços, o mistério persiste. Não há como afirmar com certeza se Kristen foi vítima de uma cilada, se confiou na pessoa errada ou se algo inesperado aconteceu de forma acidental. Sua história é hoje uma cicatriz aberta na história dos Estados Unidos,
Um caso sem respostas definitivas, onde cada nova pista parece sempre esbarrar em um labirinto sem saída. Kristen Modafferi foi vista pela última vez em 23 de junho de 1997, saindo de um shopping em São Francisco. Desde então, não fez mais contato com amigos, familiares ou qualquer serviço público. Seu destino permanece um dos maiores enigmas modernos. O que você acha que realmente aconteceu com Kristen? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima. Tá procurando uma renda extra, mas não sabe por onde começar? Eu entendo. Eu já estive exatamente nesse ponto, com vontade de fazer dinheiro, mas sem ideia nenhuma de como começar. Foi aí que, depois de muita pesquisa e tentativa, comecei a aplicar algumas ideias simples e sim, hoje eu já ganho dinheiro com várias delas. Pensando nisso, resolvi organizar tudo num só lugar. Um e-book com 100 ideias de renda extra para te ajudar a sair da estagnação e começar a agir de verdade. E não importa quem você é. Você pode ter 15, 30, 50 anos ou estar aposentado. Pode ser estudante, dona de casa, alguém desempregado ou até com um trabalho fixo. Esse material foi feito para qualquer pessoa que queira melhorar de vida, com ideias que exigem pouco ou nenhum investimento. Você não precisa de experiência, só precisa dar o primeiro passo. E com esse e-book, eu te mostro 5 caminhos diferentes para isso. Esse e-book talvez seja o melhor investimento que você pode fazer hoje. Sério, se você aplicar uma única ideia, já pode recuperar o valor e ainda começar a ver resultado. Você vai encontrar ideias que funcionam em casa, online ou presencialmente. Tem sugestões para todos os gostos, coisas manuais, digitais, criativas, rápidas e o melhor, eu já testei algumas e posso garantir que funcionam de verdade. Então, se você está esperando um sinal para mudar de vida, esse é o sinal. Clique agora no link na descrição, garanta seu e-book e venha para o time dos que fazem acontecer. Porque enquanto muita gente só reclama da grana, você pode começar a construir sua liberdade financeira com ideias simples e reais. A decisão está nas suas mãos. Bora para cima!